TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã aqui em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 25 de fevereiro. E nessa edição você vai conferir que o Brasil pode registrar até 1,8 milhão de casos de dengue e Petrópolis contabiliza 2 casos da doença este ano. E o Petropolitano, selecionado pela ONU, entre mais de 8 mil projetos, leva educação empreendedora a escolas públicas do Rio de Janeiro. E Petrópolis vai ganhar uma estação meteorológica do IMET. E o diálogo desta edição tem o objetivo de destacar um evento que vai discutir as viradas climáticas. Olá, muito boa tarde, eu sou Jonathan Joras e começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Bom, o avanço da dengue acende um novo sinal de alerta no Brasil. Só no estado de São Paulo, mais de 4 mil casos já foram registrados nas primeiras semanas do ano, com uma morte confirmada. Em 2025, foram mais de 882 mil casos e 1.124 óbitos no território paulista. E a preocupação é ainda maior para 2026. Aqui em Petrópolis, segundo a Secretaria de Saúde, até o momento, foram registrados 2 casos prováveis e 16 ainda estão sendo investigados. Um estudo do projeto internacional IMDC, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, estima que o país pode chegar a 1,8 milhão de casos neste ano. Olha só. O cenário acompanha uma tendência global. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 100 e 400 milhões de pessoas podem ser infectadas por dengue todos os anos no mundo. A doença, antes mais concentrada em regiões tropicais, tem avançado para novas áreas, inclusive partes da Europa. Segundo a pesquisa, mudanças climáticas, aumento das temperaturas, períodos de chuva intensa e a urbanização desordenada contribuem para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E a maior parte dos criadouros está dentro das próprias residências. Também é importante destacar que o uso indiscriminado de inseticidas pode levar a resistência do mosquito aos princípios ativos. E como estratégia complementar, a vacinação também passa a integrar as ações de enfrentamento. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina Butantan DV foi aprovada pela Anvisa para pessoas de 12 a 59 anos. Em dose única, apresenta eficácia de quase 75% contra casos gerais, mais de 91% contra formas graves e 100% contra hospitalizações. O mosquito passa por 4 fases: ovo, larva, pupa e adulto, e as 3 primeiras ocorrem exclusivamente na água. Por isso, eliminar qualquer acúmulo de água parada é a forma mais eficaz de interromper o ciclo. Além disso, os ovos do mosquito podem sobreviver por meses em ambiente seco e eclodir quando entram novamente em contato com a água, o que explica a persistência da doença, mesmo fora dos períodos chuvosos. E nas ruas, os petropolitanos mostram que estão com os cuidados de prevenção em dia. Primeiro, não deixando a água parada, planta, bota areia, matinho, arranca tudo, tira tudo, varre tudo, caixa d'água tampada, piscina tampada. Nada de água parada, pneu, essas coisas, nada disso. Calha, desentupir as calhas, para não ficar aquela água parada com as folhas. Sempre manter as caixas d'água tampadas, bueiro sem água, pneu também sem água, capinação em volta, entendeu? Balde virado, garrafa virada, para não acumular os mosquitinhos, ovinhos da dengue, que transmite essa doença, né? Que leva até a morte. Ralos pouco utilizados, bandejas de geladeira, caixas d'água mal vedadas e até pratos de plantas podem se transformar em criadouros. Pequenas atitudes feitas semanalmente podem fazer a diferença no controle da doença. Entre as principais recomendações estão manter caixas d'água bem fechadas, limpar calhas, lavar recipientes com água e sabão e armazenar garrafas vazias com a boca para baixo. Nos ralos pouco usados, a aplicação semanal de sal pode ajudar a reduzir a sobrevivência das larvas, além de, claro, manter a comunicação constante entre a população.
tem que ficar de olho também no vizinho, não só no seu quintal. A gente tem que se comunicar em volta. Em Petrópolis, o combate à dengue também avança com a chegada de um lote de 630 vacinas, destinadas a profissionais da saúde. O medicamento será distribuído pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e organizado pelas secretarias municipais. Ao todo, o Rio recebeu 33.364 doses, sendo 12.500 direcionadas à capital. Atualmente, a vacina já está disponível no Sistema Único de Saúde para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, nas 16 salas de vacinação do município. O nosso dever é cuidar do nosso quintal, falar com os vizinhos, estar sempre de olho nas plantas, no que a gente pode fazer para se cuidar. E hoje temos vacina. Vamos nos vacinar. A iniciativa integra o esforço para proteger trabalhadores da saúde e ampliar a cobertura vacinal em áreas com maior risco de transmissão da doença, reforçando a importância da vacinação como ferramenta complementar às ações de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti. Vale ressaltar ainda que em 2025 foram registrados 160 casos prováveis da doença em Petrópolis. Dito isso, houve uma redução significativa dos casos em 2025, se considerarmos que em 2024 a cidade contabilizou 7.722 casos da doença. Sendo assim, o combate à dengue depende da soma de esforços como o manejo ambiental, conscientização da população, vigilância e melhorias estruturais. Dentro de casa, cada detalhe pode ser decisivo para evitar novos surtos. Bom, e o petropolitano Thales Gomes, de 38 anos, foi selecionado entre 8.250 projetos de todo o mundo e está entre os 50 jovens líderes globais escolhidos pelo programa Jovens pela Paz da Unesco. A iniciativa reconhece lideranças que promovem diálogo intercultural e ações concretas de construção de paz em suas comunidades, além de levar educação empreendedora, tecnologia e interculturalismo a 5 escolas públicas do Rio de Janeiro e daqui do município de Petrópolis, beneficiando cerca de 300 estudantes entre 11 e 17 anos. A chamada internacional buscava líderes entre 25 e 45 anos, com projetos ativos em suas comunidades. Dos 8.250 inscritos, apenas 50 foram selecionados, representando 48 países. O tema deste ano foi Aprendendo a Colaborar para um Futuro Compartilhado, usando o diálogo para fortalecer a coesão social em um mundo marcado por migração, mudanças climáticas e tensões culturais. Segundo Thales, o diferencial do Trilhar Labs está na metodologia aplicada. O projeto reúne jovens de diferentes realidades e utiliza essa diversidade como ferramenta para ensinar a construção da paz. A jornada começa com o autoconhecimento, passa pelo reconhecimento do outro e termina na criação de soluções reais em grupo. Nascido em Petrópolis, Thales destaca que o reconhecimento internacional também projeta o nome da cidade no cenário da inovação educacional. Para ele, o fato de uma iniciativa local dialogar com uma agenda global mostra que soluções transformadoras não precisam nascer apenas nas grandes capitais. O Trilhar Labs já está presente em 4 escolas e impacta mais de 1.000 estudantes. Na rede pública, cerca de 400 alunos participam das atividades em unidades como a FAETEC Marechal Hermes, a FAETEC Quintino e em parceria com o Cefet RJ. Entre as atividades desenvolvidas estão pensamento computacional, inteligência emocional, elementos de promoção da paz que usem o empreendedorismo como mote para a geração de empregos, como essas ferramentas tecnológicas podem ser usadas para o bem e a interação com jovens de outros países. A proposta une tecnologia, empreendedorismo e diálogo intercultural dentro da escola. Para Thales, investir em educação empreendedora é também uma forma de prevenção da violência. A nossa expectativa, como o Trilhar ele trabalha com as competências empreendedoras, ou seja, a ideia não é formar necessariamente um CEO de empresa ou um empreendedor, mas trabalhar as competências e as habilidades que vão usar esses jovens a ganhar protagonismo e autonomia para tomarem boas decisões no futuro, independente da trilha que eles decidam caminhar.
As unidades participantes foram escolhidas com base na diversidade de contextos. Capital, periferia urbana e região serrana foram escolhidas para promover o encontro de diferentes realidades. A ideia é mostrar que a paz se constrói no diálogo e na cooperação. Antes do início das atividades, Tales deixou uma mensagem para os estudantes da rede pública. É possível, eu fui criado no Cascatinha, de uma família pobre, e a educação mudou a minha vida, tive a oportunidade de estudar fora como bolsista. Tem caminho, tem jeito, trilhar quer ser um desses caminhos. Natural de Petrópolis, Tales ganhou projeção nacional ao integrar a lista da Forbes de jovens mais influentes antes dos 30 anos em 2016, após criar a startup Plataforma Saúde, voltada para o combate às doenças crônicas não transmissíveis. O projeto foi contemplado com o aporte de $10 mil da Unesco e começa a ser aplicado a partir desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, reforçando o protagonismo de Petrópolis em iniciativas de impacto social com reconhecimento internacional. Mudando de assunto, mas ainda aqui na cidade de Petrópolis, o município vai ganhar mais uma estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. O equipamento importante para a previsão do tempo faz parte de um convênio entre o INMET e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e a Prefeitura de Petrópolis. Nesta terça-feira, dia 24 de fevereiro, técnicos do INMET e da Defesa Civil visitaram possíveis locais onde a instalação deve acontecer. E a previsão é que a estação ainda seja instalada ainda neste semestre. O equipamento mede e registra e monitora variáveis atmosféricas em tempo real, como temperatura, umidade, velocidade, direção do vento e precipitação de chuva e pressão atmosférica. De acordo com o secretário de Defesa Civil, Guilherme Moraes, com essa nova estação, o setor de monitoramento vai ser fortalecido e esta é mais uma ferramenta aliada aos radares e outras tecnologias que já usamos para monitorar o tempo aqui na cidade. Segundo o prefeito Ingo Ramos, o objetivo é salvar vidas e tornar Petrópolis uma cidade ainda mais segura. A outra estação meteorológica em Petrópolis, que também pertence ao INMET, fica no Pico do Couto, na área que pertence à aeronáutica. E bom, e ainda falando sobre a Defesa Civil aqui em Petrópolis, o núcleo avançado com técnicos do Departamento de Recursos Minerais, o DRMRJ, foi reaberto na sede da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis. Esse núcleo vai atender a cidade e municípios vizinhos neste período do verão, quando acontecem mais ocorrências devido às chuvas. De acordo com o prefeito Ingo Ramos, essa ação em parceria com o Estado faz parte das medidas de prevenção. Ele considera um reforço na estrutura para a prevenção e respostas às chuvas. O núcleo avançado foi inaugurado no ano passado e atuou durante todo o período do verão, onde é a estação onde há mais incidência de chuvas. Para o secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, a parceria com o Estado é importante para as ações de resposta às chuvas. Também participou da reunião de reabertura do núcleo avançado, o DRMRJ, o coordenador do Núcleo de Análise Diagnóstico e de Escorramentos, o geólogo João Batista dos Santos. Bom, e ainda falando sobre o tempo, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, como eu já tinha adiantado, emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para 14 unidades da federação. A região serrana do estado do Rio de Janeiro tem previsão de chuvas mais acentuadas para quinta e sexta-feira. Olha só. O alerta laranja é grau intermediário entre os 3 avisos emitidos pelo INMET. De acordo com o Instituto, o laranja representa situação meteorológica perigosa. A recomendação é que as pessoas se mantenham vigilantes e estejam informados sobre as condições previstas. O alerta de chuva é válido para 14 unidades da federação, incluindo os estados da região sudeste. Nós temos uma área de baixa pressão em superfície nas imediações do litoral da região sudeste, que está mantendo o escoamento do vento, ou seja, estabelecer um canal de umidade entre a região amazônica e as regiões centro-oeste e sudeste, favorecendo aí permanência de chuvas por dias consecutivos. Nas áreas afetadas, estão previstas chuvas entre 30 milímetros e 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros por dia, e ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, há uma ampla área com condições de chuva até o fim de semana. E isso vale para a região serrana do Rio de Janeiro. A expectativa
de chuvas recorrentes, lembrando que essas chuvas não é uma zona de convergência do Atlântico Sul, mas o efeito é parecido. Você tem condição de chuva por dias consecutivos, a qualquer hora do dia, tá? Um tempo muito fechado. A expectativa de volumes mais acentuados de chuva na região serrana, na zona de Mata Mineira, Rio Doce e no Espírito Santo é principalmente para quinta e sexta-feira. Em caso de temporal, a recomendação é não ficar debaixo de árvores em razão do risco de descargas elétricas e quedas de galhos. Então sugerimos, devido à condição que se encontra na região sudeste como um todo, que a população fique atenta às recomendações e orientações da Defesa Civil. A expectativa é de muita chuva nesses 2 dias. Segundo a especialista, a persistência da chuva por dias consecutivos pode deixar o solo mais encharcado, favorecendo deslizamentos de encosta, além do aumento do nível do rio, que pode causar alagamentos nas cidades. Outro fator relevante é que a Prefeitura de Petrópolis, na região serrana, informou que o Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis, o CIMOP, está passando por um processo de atualização e modernização tecnológica. Durante este período de transição, o sistema de acesso externo, que permite a visualização das câmeras pela população, especialmente em períodos de chuva, ficará temporariamente fora do ar por alguns dias, até a conclusão técnica do serviço. E em altitude, nós temos a circulação de verão, que está favorecendo o desenvolvimento de nuvens convectivas, ou seja, nuvens de chuva, em grande parte do país, não só nesse corredor, mas também em áreas da região sul, da região nordeste. De acordo com dados do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, há alerta de risco moderado para os municípios de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Areal, Três Rios, São José do Vale do Rio Preto, entre outras cidades próximas. Segundo o CEMADEM, a possibilidade ainda de envio de novos alertas moderados, podendo chegar em alto para todo o estado do Rio de Janeiro. Em caso de mudança de cenário, a Defesa Civil Estadual vai atualizar as informações e vai emitir os alertas necessários pelas equipes de monitoramento do CEMADEM. O órgão recomenda que a população fique atenta aos informativos da Defesa Civil e de outros órgãos oficiais. Bom, agora vamos para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos agora para a previsão do tempo. Bom, e começamos aqui a nossa previsão do tempo nas cidades da nossa região de cobertura, como de costume pela cidade de Nova Friburgo. A previsão para esta quinta-feira é parecida com a de quarta-feira. A previsão é de sol com muitas nuvens, com possibilidade de chuva durante a manhã e à tarde com temporal e noite chuvosa. As temperaturas na cidade variam entre a mínima de 18 e máxima de 24 graus Celsius. Em Teresópolis, a previsão é de chuva forte pela manhã. Durante a tarde e a noite, a chuva aumenta consideravelmente. Na cidade da Imperatriz, os termômetros variam entre a mínima de 19 e máxima de 24 graus Celsius. Agora, aqui em Petrópolis, a previsão para quinta-feira também é parecida com a de quarta. Aqui na cidade imperial, a previsão é de sol com muitas nuvens pela manhã. Durante a tarde e a noite, pode chover. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e máxima de 24 graus Celsius. Agora, indo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, a previsão na cidade é parecida com a de Petrópolis, com sol e aumento de nuvens e chuva já na parte da manhã, com grandes chances de chuva na parte da tarde e à noite, como é típico do verão. As temperaturas são um pouco mais altas, variando entre a mínima de 21 e máxima de 29 graus Celsius. Em Três Rios, a previsão é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. À noite, a previsão é de temporal, com temperaturas que variam entre a mínima de 22 e máxima de 29 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, em meio à cautela dos investidores com a política tarifária do presidente Donald Trump, o dólar voltou a cair e a fechar com menor valor em 20 meses. A Bolsa de Valores iniciou o dia em alta, mas reverteu a trajetória e caiu, influenciada pelo mercado externo. Olha só. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a aproximadamente R$ 5,16, com um recuo de 0,14%. A cotação começou a sessão em alta, chegando a R$ 5,19, mas recuou ainda em linha com o mercado internacional. A moeda estadunidense está no menor valor desde 28 de maio de 2024, quando estava em R$ 5,15. A divisa acumula uma queda de 1,51% em fevereiro e de 5,83% em 2025.
O mercado de ações teve um dia mais volátil. O índice Bovespa da B3 fechou aos 188.853 pontos, com recuo de 0,88%. As incertezas em torno da imposição de tarifas pelo presidente Donald Trump provocaram oscilações no mercado. O dólar começou o dia em alta, com importações aproveitando a cotação barata da sexta-feira para comprar a moeda. Mas a movimentação inverteu-se com a abertura do mercado estadunidense e a enxurrada de capitais para países emergentes como o Brasil. Em relação à bolsa, houve um movimento de realização de lucros, principalmente em ações de bancos, após o recorde de sexta-feira. Paralelamente, a correção nas bolsas dos Estados Unidos nesta segunda-feira influenciou o mercado de ações em todo o planeta. Agora, mudando de assunto, o governo do estado está disponibilizando esta semana 2.244 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, são oferecidas 970 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.274 vagas ofertadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola. Na região metropolitana são oferecidos salários de até R$ 6.484 para a função de vidraceiro e é necessário ter experiência anterior. Há também vagas com remuneração de 2 a 3 salários mínimos para as funções de motorista carreteiro, auxiliar de almoxarifado, técnico em segurança do trabalho e serralheiro, distribuídas por bairros como Centro, Pavuna e Taquara. As oportunidades exigem diferentes níveis de escolaridade, entre o ensino fundamental e o ensino médio, além de experiência na função. Existem ainda 162 vagas com remuneração de até 2 salários mínimos, exclusivas para pessoas com deficiência, como colocador de asfalto, pedreiro, carpinteiro e servente de obras. Na região serrana, todas as 90 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de 1 a 2 salários mínimos para as funções como as de auxiliar geral de conservação de vias permanentes e técnico de enfermagem do trabalho. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 46 oportunidades, como analista de marketing, balconista e auxiliar de cozinha para diferentes níveis de escolaridade. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de serviços e comércio. A maioria dos empregadores pede o ensino médio completo e oferece até 2 salários mínimos. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do SINE levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontradas no painel interativo de vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, disponível no site rj.gov.br/trabalho. Uma parceria entre a Secretaria e o CIEE resultou na oferta de 1.274 estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. As informações mais detalhadas podem ser obtidas em ciee.org.br. O novo operador do transporte aquaviário Consórcio Barcas Rio completou um ano de atuação. Neste período, o serviço transportou 13,5 milhões de passageiros, contabilizando 325 mil milhas navegadas. A mudança no modelo de contrato com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, sob o maior controle do governo do estado, permitiu a redução da tarifa, a realização de melhorias na grade de horário e investimentos em benefício da população. O novo contrato definiu a remuneração ao operador, com base nas milhas náuticas percorridas, além de índices de performance para medir a qualidade do serviço. Os números atuais refletem as diversas ações realizadas para aprimorar a experiência dos usuários. Em um ano, a média diária de passageiros em dias úteis foi de 47.280, com um pico de 58.990 embarques no dia 28 de outubro. Entre as linhas, o destaque fica com Charitas, que teve a redução da tarifa de R$ 21
R$ para R$ 7,70 e um aumento de 72% na média de passageiros em comparação com 2024, atingindo o número de 6.042 embarques diários. Com a redução do valor da passagem, quem embarca para realizar o trecho todos os dias tem uma economia média de R$ 580 no mês, considerando 22 viagens no período, contando ida e volta. Mesmo com o recente reajuste da tarifa para R$ 5,00 nas linhas Araribóia, Cocota e Paquetá, os passageiros seguem economizando, já que o novo valor ainda fica abaixo dos R$ 7,70 cobrados antes da redução feita pelo governo do estado. Desde 8 de fevereiro, quem embarca nessas linhas tem uma economia de R$ 118 por mês em comparação ao valor inicial. Para aumentar o conforto dos passageiros, foram instalados 76 climatizadores nas estações e embarcações que não tinham sistema de refrigeração. Com o objetivo de aprimorar a climatização nos salões de embarque, foram instalados também cortinas de ar, mantendo a temperatura interna mais amena. Na estação Araribóia, foi feita a troca de peças que fazem parte do sistema de refrigeração, melhorando assim a sensação térmica. As benfeitoras também chegaram a Paquetá. Além da nova grade horária que está em teste, para dar mais previsibilidade aos passageiros, a estação recebeu novos assentos preferenciais e uma cobertura na ponte de embarque, reivindicação antiga de moradores. Entre outras melhorias aplicadas no sistema estão a implementação da biometria facial, garantindo assim o uso correto do bilhete único intermunicipal e gratuidade, a remoção de mais de 7 toneladas de resíduos do espelho d'água da Baía de Guanabara, reduzindo assim os impactos na navegação, e a substituição de 100% dos validadores da RioCard, com opção de pagamento por aproximação. O sistema também ganhou um reforço na frota, com uma barca retornando à operação após 8 meses em manutenção. E a embarcação mais antiga do sistema teve todos os assentos reformados, com reforço do estofado. Agora voltando aqui para a região serrana, a saúde de Teresópolis conta com um reforço pelos próximos 20 dias. O município está com uma carreta da saúde no bairro São Pedro desde a segunda-feira. A unidade móvel tem o objetivo de agilizar exames e consultas no município. Com o aparelho instalado no município, a saúde da cidade da Imperatriz tende a ampliar o acesso da população a exames de ultrassonografia de mama, abdômen, transvaginal e de tireoide, além de consultas oftalmológicas, ajudando a reduzir filas e a demanda reprimida. A carreta da saúde iniciou o atendimento na tarde desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, na Praça dos Expedicionários, no bairro São Pedro, onde permanecerá por 20 dias com atendimento de segunda a domingo, das 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Os serviços da carreta estão sendo gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde, que entra em contato com os pacientes que já aguardam na fila de espera, atendendo exclusivamente as pessoas previamente convocadas. Ainda falando sobre Teresópolis, a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou nos dias 23 e 24 de fevereiro, no Teatro Municipal, o curso de capacitação em legislação ambiental. A iniciativa reuniu servidores públicos, gestores, representantes de órgãos locais e membros da comunidade, com o objetivo de atualizar conhecimentos e fortalecer a gestão ambiental do município de Teresópolis. A programação abordou conceitos práticos, ordenamentos jurídicos e exemplos de atuação que contribuem para uma fiscalização mais eficiente e alinhada às exigências legais. A capacitação foi conduzida pela Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade, em parceria com o programa Teresópolis Sustentável, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a qualificação contínua e a transparência nos processos ambientais. Esse programa é uma iniciativa da Prefeitura que integra ações de preservação ambiental, educação e qualificação, promovendo o desenvolvimento sustentável do município e incentivando, é claro, a participação da sociedade na proteção dos recursos naturais. E no balanço da Operação Rodovida, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, informou nesta segunda-feira que das 1.172 mortes nas estradas federais brasileiras registradas nos últimos 66 dias, um total de 514 vítimas estiveram em acidentes que envolveram veículos de carga. O número representou quase 44% desse total.
Os acidentes com esse tipo de veículo totalizaram 3.149 casos. Eles representam 23,81% do total de sinistros nas estradas. Os dados foram apresentados em um evento na cidade de Aracaju, no encerramento da operação. A Operação Rodovida começou em 18 de dezembro do ano passado e durou até o último domingo. A corporação afirmou que, dentre esses acidentes com veículos de carga, as colisões frontais foram as que mais resultaram em morte, com 288 no total. Durante o período carnavalesco, pelo menos 130 pessoas morreram nas estradas. Segundo a corporação, foi o carnaval mais violento da década. Os números mostram ainda um aumento de 8,54% nos acidentes de trânsito graves durante os dias de folia. A maioria das vítimas estavam em automóveis e motocicletas. Durante toda a Operação Rodovida, ao menos 1.200.000 veículos dos mais diferentes tipos apresentaram excesso de velocidade. Outros números que trouxeram preocupação à corporação foram de 58,7 mil ultrapassagens irregulares e 11.100 motoristas embriagados ao volante. Segundo a PRF, a proposta da operação foi de fazer a segurança nos períodos de maior movimentação nas estradas, o que incluiu as férias escolares e as operações Natal, Ano Novo e Carnaval. Bom, encerramos aqui a parte de notícias do Correio Petropolitano Debate. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai poder conferir a entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta e a entrevista de hoje será com o professor Paulo Sá, que é um dos organizadores de um evento que a Unifase está promovendo sobre a virada climática, que vai discutir diversas questões que são fundamentais sobre o meio ambiente. Paulo, uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado por estar aqui. Queria começar te perguntando sobre a importância da divulgação desses problemas climáticos que a gente vê hoje. A gente tem exemplos muito recentes, por exemplo, Juiz de Fora, Petrópolis, né? Essas catástrofes que acontecem, claro, tem a ver com esses problemas climáticos que a gente vive. Que a gente vive. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância dessa divulgação, inclusive do evento. Bom, boa tarde a todos, grato pelo convite de vocês estar aqui. É muito importante nesse tempo a gente conversar sobre esse assunto que não seja só no momento trágico, né? Normalmente, quando tem um evento climático extremo, que você tem desastre, muitos mortos, etc., aí vem várias notícias, todo mundo quer explorar isso na televisão, etc. Mas, no final das contas, acaba que as pessoas ficam sempre associando o tema ao desastre, ao episódio ruim. E não fazem nada em relação a evitar o episódio ruim. Reclama-se muito, culpa-se governos por não terem feito nada, mas as pessoas, o cidadão, a cidadã, ele não se dá conta de como que ele pode atuar também nessa postura protetiva, né? Cuidando uns dos outros e cuidando da natureza. Como a gente descuida dela e está fazendo a destruição que estamos causando, obviamente, essa destruição afeta a organização da natureza, dos ecossistemas e do clima. Então, o que a gente vive hoje é o resultado da nossa teimosia em insistir viver de uma maneira que não é própria para o equilíbrio da vida humana nesse planeta, comprometendo a nossa existência, inclusive, para o futuro. Então, a jornada da virada climática, ela tem esse propósito, não é ficar centrado na desgraça, mas é colocar essa reflexão para o cidadão comum, para todo mundo, né? Então, por exemplo, no sábado, eu vou dar uma oficina de manhã aberta para a população, vai quem quiser, não tem que se inscrever, é só chegar lá, ser de 9 ao meio-dia. E o que vai discutir? Você, profissional, qual o seu papel? O que você poderia fazer para ajudar essa cidade a ter uma consequência
menor diante desses eventos que eles vão continuar acontecendo. O que você, como lixeiro, você como líder comunitário, você como jornalista, você como médico, como professor, como que todo mundo pode, dentro do seu fazer diário, o que ele pode incrementar para poder seguir essa trilha regenerativa? A gente tem que seguir um mundo regenerativo. A gente está numa trilha degenerativa. Então, a gente precisa fazer essa virada. Então, esse é o propósito. É uma jornada que vai até o dia 23 de março, onde a gente vai estar trabalhando em diferentes espaços da cidade esses temas com a população, aberto à população. Na abertura do evento, né, da Jornada das Viradas Climáticas, né, que o senhor está organizando junto com o Ricardo e com a Unifase, vocês apresentaram aquele famoso documentário da Ilha das Flores, né, que é um documentário que muita gente não viu e muita gente já viu, né? Visando esse documentário, a gente sabe que esse documentário se tornou um filme, né? Não é só um documentário, né? Mostrando aquilo é a realidade, foi a realidade daquele local, né? Muita gente não entende a gravidade dos problemas do meio ambiente. A gente vê no documentário da Ilha das Flores e como levar o real problema para a sociedade, como divulgar isso na Unifase. Esse é um ponto interessante. Nós escolhemos o Ilha das Flores, começar a jornada com o filme, porque a arte ela é fundamental para poder fomentar essa discussão e esse debate. Por quê? Porque a arte tem a capacidade de nos emocionar, de mexer conosco com símbolos culturais que nós temos, né, entranhados na nossa sociedade. Então isso é muito importante porque ela desperta, ela traz humor, ela nos provoca. Então é um documentário que é um curta que dura, 15, 16 minutos, e, no entanto, ele é muito profundo na abordagem, porque ele vai fazer uma provocação. Se os seres humanos são tão inteligentes quanto dizem, como é que eles estão estragando como eles estão estragando? E ele usa o referencial do lixão da Ilha das Flores, das pessoas que vivem daquele lixo. Ele vai fazendo um pensamento, uma sequência de pensamentos para demonstrar claramente que esse animal super inteligente parece não ser tão inteligente assim. E aí ele dá o início, dá a centelha para discutir e conversar sobre esse assunto, sobre diversos temas, como aconteceu na apresentação do filme. Depois fizemos um debate, tinha aluno de ensino médio, tinha gente mais velha, tinha de tudo, e todos trouxeram várias versões e pensamentos e sentimentos em relação a isso. Muito produtivo. Agora, mudando um pouco de assunto, né, saindo dessa parte, né, do documentário, a gente, aqui em Petrópolis, a gente passou pela tragédia, toda aquela desgraça, né, um termo muito forte, mas foi o que aconteceu, e aquilo mexeu muito com os petropolitanos, e toda vez que nós, petropolitanos, a gente assiste aqueles vídeos, a gente fica com uma sensação de tristeza e etc. E Juiz de Fora, algumas cidades da Baixada Fluminense, passaram por isso ontem, estão passando por isso ainda, na verdade, né? Mais mortes se confirmam, infelizmente. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque a gente acha que os problemas de meio ambiente é só reciclar o lixo, né? E não é só isso, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A gente discute no âmbito da saúde planetária. Nós não podemos mais olhar a saúde como se fosse um fenômeno do adoecimento, então eu vou na unidade de saúde para ser atendido. Isso é uma visão muito simplista e muito ingênua. A saúde dos ecossistemas, a saúde da natureza, se ela não acontece, se a natureza adoece, se nós adoecemos a natureza, nós adoecemos juntos, porque nós somos natureza. Nós somos feitos dos mesmos elementos que a lagartixa, que a minhoca, que o elefante. Todos esses elementos também nos compõem. Então, entender essa dinâmica integrada, a gente chama de saúde planetária. Não tem como você ser saudável se a natureza à sua volta ela está sendo destruída ou ela está sendo degradada. Portanto, a discussão não é apenas sobre lixo, um aspecto aonde eu jogo lixo. Não,
que tipo de lixo você está produzindo, que tipo de consumo você está fazendo, de aonde você está colocando os seus investimentos, o seu dinheiro. Você está patrocinando quem? Um produtor agrícola orgânico ou você está patrocinando a indústria alimentícia, né, cheia de substâncias artificiais, muitas delas causam mal à saúde? Aonde você está investindo a sua energia? Essa discussão é que a gente traz no âmbito da saúde planetária. O planeta tem que estar saudável para a gente continuar a existir. Senão, o que vai ser dos meus filhos, netos, seus filhos, as famílias? Como vai ser? Eu concordo com o senhor nesse ponto. A gente tem que sempre estar pensando no futuro e cuidar do meio ambiente é pensar no futuro. Bom, a Unifaz está promovendo, né? O nome o tema do evento, né? Tem a palavra cooperar, né? A gente sabe que não é só prefeitura, não é só governo que tem que fazer. A gente também tem que fazer. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da cooperação da população e já fazer um convite para o nosso público para participar do evento. São 3 palavras que a gente trabalha: cuidar, cooperar e transformar. É o tripé dessa jornada. Por quê? Porque o primeiro, para cuidar, eu tenho que cuidar de mim, para poder cuidar do outro e cuidar do planeta. Então, cuidar é essencial. Se eu não tiver a dimensão do cuidado, eu não sou um humano completo. Cooperar é para fomentar o cuidado. Eu coopero com o outro para poder cuidar de tudo que existe. Então, cooperar significa trabalhar com. É cooperar, é operar com. Então, eu não faço as coisas sobre você nem mandando você. A gente faz junto. Então, eu trago minha versão, você traz sua versão e a gente vai confluir para uma mesma solução, digamos assim. E transformar, porque essa sociedade, do jeito que ela está, ela não é viável. Ela precisa ser transformada. Então, todos que estão aqui, fiquem de olho, entra no site da Unifaz, unifaz-rj.edu.br. Lá tem a programação toda ao longo do mês, aonde vão acontecer os eventos, que são abertos, gratuitos para você ir, e a gente vai ter um grande prazer receber você para participar da nossa jornada. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate. Bom, a gente vai ficando por aqui nessa edição do Correio Petropolitano Debate, desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Bom, amanhã estamos de volta com mais notícias e informações e, é claro, outra entrevista aqui ao vivo. Eu sou Jonathan Joras e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã. Enquanto